Bom, muito bom dia, senhores senadores, e a todos os presentes, a todos da mesa. Eu quero parabenizar essa comissão e o autor da proposta, o senador Marcelo Crivella, pela iniciativa de pôr em pauta um assunto que vem infernizando a vida daqueles que necessitam do financiamento e também das instituições que fazem parte do programa e que fizeram o seu planejamento contando com ele. É uma honra muito grande estar ao lado do presidente desta comissão, o senador Cristóvão Buarque, que dedica a sua vida, o seu tempo nessa casa para defender a educação. Eu sou Juliane Salviano, do estado do Rio de Janeiro, coordeno o movimento em defesa do FIES, com tantos outros jovens espalhados pelo nosso país. Não pretendo aqui dizer o óbvio ou repetir aquilo que já lhe é de conhecimento. Eu quero apenas ser porta-voz de mais de 2 milhões de pessoas que estão por todo o país e dependem do FIES, que colocaram nele e colocam ainda a sua esperança, o seu futuro e que não têm a oportunidade de estar num espaço como esse se expressando. Eu talvez tenha que pular algumas coisas para não ultrapassar o tempo. Mas, em dezembro do ano passado, no apagar das luzes do ano de 2014, o Ministério da Educação lançou as portarias 22 e 23 que alteraram as regras do FIES. Eu ia citá-las, mas não vai dar tempo. As instituições têm gastos por 12 meses. Todos os outros estudantes pagam por 12 meses. Logo, eu acho que é óbvio que eles precisam receber do FIES pelos 12 meses e não por 8. Essa regra dos 450 pontos do limite é gravíssima e muito polêmica. O programa sofreu um corte orçamentário e, segundo alguns especialistas, não possui o recurso necessário para manter todos os 1.900.000 que já faziam parte dele e ainda novos contratos. Eu me pergunto, como pode a pátria educadora cortar a verba da educação? Ela não deveria investir mais em educação e essa não deveria ser a prioridade do governo? É claro que estão buscando limitar de alguma forma o acesso, porque o governo não tem dinheiro suficiente, o que é óbvio. Como todo orçamento, ele é limitado, já era limitado antes. Então, por que só agora essa medida? Por que essa regra não foi criada antes e, principalmente, por que isso não foi amplamente avisado assim que foi tomada essa decisão? As pessoas se prepararam e elas contavam com o FIES para dar prosseguimento à vida. E o governo brincou com a vida dessas pessoas. Há muita falta de transparência no Ministério e no governo. Agora, vamos supor que o estudante fez 449 pontos. Ele ficará impedido de estudar por 1 ponto. E os que tiraram menos e também estavam contando com o FIES, qual é a saída que eles podem ter? Qual é a saída que o Ministério da Educação apresenta para essas pessoas? E se o estudante não conseguiu tirar os 450 pontos, de quem é a culpa? É do nosso próprio sistema que não dá aos nossos jovens a devida oportunidade, que seja igual para todos. Eu estudei a minha vida inteira em colégio particular, porque os meus pais fizeram um sacrifício danado para me manter lá. E eu pude ver a diferença entre os meus amigos que estudavam em escola pública e ainda consigo perceber essa diferença através do meu pai, que leciona em escola pública. É algo extremamente assustador. São crianças e adolescentes que estão no ensino médio e que não sabem, por exemplo, as operações matemáticas básicas. São pessoas que se formam sem saber essas operações matemáticas. Isso porque meu pai dá aula de matemática. É uma tragédia anunciada. Mas quem tem contato com eles sabe que eles possuem a total capacidade de aprender. E essa capacidade está sendo jogada fora pela falta de oportunidade. É um conjunto de fatores que levam a esse resultado. Não é só a escola pública que tem problema, é claro. A privada também tem. Mas as pessoas não costumam pagar por muito tempo por um serviço mal feito, a não ser que esse serviço seja o nosso próprio governo. Se eu pudesse, eu falaria sobre isso até amanhã, mas, enfim, o tempo é curto. O prazo para os aditamentos foi prorrogado. Mas e os novos contratos? Eles não terão um novo prazo, um prazo prorrogado? Será que vai realmente terminar daqui a 2 dias, no dia 30? Parece que o Ministério não se importa muito com essas pessoas que estão aderindo agora ao programa. E eu faço aqui um pedido que essas pessoas me pediram. Eu peço que prorroguem esse prazo e que também o sistema passe a funcionar direito, senão não adianta. Agora, o limite que foi estabelecido de 6,41% dos reajustes, até me parece ilegal
e parece que existe uma lei que não permite esse tipo de regulação por parte do Ministério. Mas é claro que deve haver uma forma de barrar os aumentos abusivos. Mas eu creio que a maioria desses aumentos não tenham sido abusivos, já que a nossa economia passa por um momento difícil e a taxa de energia elétrica, por exemplo, aumentou, tudo aumentou, portanto, os gastos das instituições também aumentaram. E é claro que isso vai refletir nas mensalidades. Só que essa medida trouxe grandes e graves transtornos para os estudantes. Mesmo aqueles que optaram por 100% passaram a receber boletos para pagarem a diferença do reajuste. Ora, se esse estudante precisa do FIES, ele não tem como pagar. Nos casos, por exemplo, de medicina ou dos cursos que são mais caros, essa diferença é muito grande e quase impossível para esses alunos pagarem. Em janeiro, o sistema ficou fora do ar, o que apavorou os estudantes. Cada hora era uma justificativa e uma data diferente para o retorno do sistema. Se aproximava o dia do início das aulas. Os boletos para pagar as mensalidades começaram a chegar. E muitos, acreditando e dando fé à palavra do governo, pegaram empréstimos em banco. O sistema voltou. É verdade. E com eles vieram os erros, as mensagens que ficam na parte superior da página. Inicia o cadastro e o sistema trava. Inicia o cadastro e ele volta para a página inicial. E finalmente consegue passar essa etapa. Aí aparece o erro M321, o limite de financiamento para SEs está esgotado. Isso foi só um exemplo. São tantos erros que aparecem que eu até sugiro ao Ministério fazer um dicionário do erro lá na página, no sistema do FIES, para que pelo menos essas pessoas possam saber do que se trata, né, esses erros, esses números todos que aparecem na tela. Eu recebia, e ainda recebo, diversos questionamentos do que fazer ou sobre o significado dessa ou daquela mensagem. As pessoas ficaram perdidas, mas muitas das vezes eu também não sabia o que responder ou o que fazer, porque eu sou apenas uma pessoa que tomou a iniciativa de juntar um grupo e buscar cobrar o Ministério, o governo, de buscar o apoio e o posicionamento dos parlamentares. E me parece que o FIES só existe porque não temos vagas suficientes ou minimamente aceitáveis nas universidades públicas. Isso já é um tipo de jeitinho brasileiro. E a nossa realidade está invertida, porque os filhos dos ricos, que podem pagar, estudam na universidade pública, em maioria. E aqueles que não podem pagar vão para a universidade particular. Eu mesma não preciso do FIES. Estudo numa universidade privada e fiz isso porque me importo com a vida das pessoas, porque sei que a crise que isso pode gerar no ensino superior privado. E quem vai pagar essa conta são todos os estudantes e, posteriormente, toda a sociedade com a falta de profissionais qualificados. Essas medidas tomadas de forma irresponsável podem vir também a quebrar as instituições. E eu estudei na Universidade Gama Filho, que passou por uma grave crise e foi descredenciada pelo Ministério. Eu sei como é danoso para todo mundo uma crise numa universidade. Então, eu resolvi aceitar as palavras do ex-presidente norte-americano Kennedy. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. E agora eu quero relatar algumas histórias que eu vivi conjuntamente nesses últimos meses. Foram muitas, mas eu peguei só duas. A Jennifer Cruz, de Pelotas, no Rio Grande do Sul, trabalha de dia e estuda à noite. Finalmente arrumou tempo para realizar o sonho de cursar o direito. Ela passou dias e noites olhando para a tela de um computador e tendo a ajuda de amigos e familiares, tentando terminar o cadastro, mas quando conseguia chegar, o máximo era a terceira etapa. E agora que ela conseguiu progredir um pouco mais, aparece a mensagem: limite de financiamento para SEs está esgotado. Quando foi à universidade, essa afirmou que o limite não foi esgotado. E o MEC diz que o sistema, que é do sistema e que nada pode fazer. Então, por favor, eu gostaria que alguém me dissesse quem é que pode resolver isso. Porque se o sistema tivesse funcionando direito, anteriormente, ela teria conseguido o financiamento e essa bendita mensagem não apareceria. Ela não pode pagar por um erro no sistema ou por um erro do governo. Eu vou tentar correr um pouco mais já para terminar. A mensagem que mais me emocionou até hoje foi a da Silvana. A filha dela quer fazer veterinária, que custa R$ 1.500, o que representa mais da metade dos salários dela, da filha e do marido somados. E ela me disse: eu estou sofrendo bastante. É o sonho da minha filha e eu não tenho como pagar.
Ela fez um empréstimo para pagar a matrícula e agora não consegue o financiamento. O que me dói é que ela não me pediu um carro zero, uma moto ou algo assim. Ela só me pediu para estudar. E isso eu não posso dar a ela e sofro muito por não poder ajudá-la. Quantas mães como a Silvana, quantos pais terão de sofrer dessa maneira? Quantas histórias como essa nós teremos de ver acontecer no nosso país? Quantos ainda terão de implorar por uma coisa tão básica, tão elementar quanto estudar? A filha da Silvana fez 443 pontos no Enem e ela conseguiu, no último dia, contratar o FIES, mas quantos outros não conseguiram? E que governo é esse que deveria administrar de maneira correta, manter a casa em ordem, que deveria garantir os direitos dos seus cidadãos, mas que vem torturando os que vivem aqui e matando aquilo que jamais deveria morrer? A esperança. Então eu quero pedir a todos os presentes que façam uma viagem ao passado e lembrem de como é ser jovem, de ter um grande sonho, de ter uma ansiedade para que aquilo seja realizado e de colocar toda a sua fé e esperança naquilo. Agora imagine o desespero desses jovens quando vem a esperança morrer ou quando ficam nessa situação de ficar em frente a uma tela de um computador e você não sabe o dia de amanhã, o seu futuro, se você vai estudar, se você não vai. Bom, até algumas universidades estão desistindo do FIES. E como ficam aqueles que lá estudam e que dependem dele? O nosso país não pode dar as costas para essas pessoas. Eu recebi alguns questionamentos aqui e eu vou só procurar citar alguns. Por exemplo, da Lili Borges. A minha filha está matriculada em medicina. Não conseguimos a inscrição, embora estejamos tentando 24 horas por dia. O valor da mensalidade é de R$ 4.370. E a única forma dela continuar com o FIES, é com o FIES. Se soubéssemos do corte, não teríamos matriculado a minha filha. Como é que divulgam as regras e depois de milhares de alunos terem se matriculado? O Brasil precisa de mais médicos. A faculdade dela é excelente. E eu não quero nem questionar as novas regras, mas por que não implementam a partir do ano que vem, quando toda a população já estará ciente? O Brasil precisa investir decentemente em educação. Os nossos direitos não vêm da generosidade do Estado, mas sim de uma árdua luta que outros há tempos atrás travaram. E que nós não nos ousamos esquecer hoje que somos herdeiros dos que vieram primeiro. Agora é o momento de tornar reais as promessas. É o momento de fazer a justiça, de mostrar ao povo que ela existe. Nós não estamos satisfeitos e não estaremos satisfeitos até que exista uma justiça verdadeira. O governo tem problemas, é verdade, sejam eles de natureza financeira ou de outra natureza. Então que seja sincero, transparente e diga, admita isso ao povo brasileiro. E talvez possamos chegar a um ponto comum. Nunca deves ter medo de negociar e de ser transparente. Enfim, depois eu talvez continue.